Bem, bom dia a todos, aos nossos parceiros, amigos que estão aí presentes no webinar, né? Esse é o primeiro webinar de mobilidade que estamos fazendo, com o objetivo de mostrar as novidades, né, frente à Release 12.21, para que todos possam acompanhar as principais novidades e o que nós estamos trabalhando para trazer melhores funcionalidades a todos os nossos clientes. Bem, então aqui é um pouquinho da nossa agenda, dos tópicos que serão abordados hoje. Vale a pena reforçar que o evento webinar, né, todos começam com o áudio, né, em mudo, e caso haja necessidade de uma maior informação ou de algum questionamento, pode realizar aí através do chat, que estamos aqui a postos para poder responder prontamente. E caso também haja outras dificuldades ou necessidade de maiores informações, tanto eu quanto o César está disponível aí para poder ajudá-los. Então, como é o primeiro webinar, até para fazer um nivelamento e todos que estão presentes aí poder avaliar as soluções disponíveis atualmente na mobilidade, esse é um quadro que resume todos os módulos que contêm apontamentos disponíveis para apoiar os nossos clientes. Então, ali temos desde soluções voltadas, né, para uma gestão, no caso agroindicadores, até ferramentas e módulos para captura de dados diretamente no campo. Então, cada caixinha, cada quadro desse representa um módulo do PINS que contém a interface. E dentro de cada módulo há funcionalidades e apontamentos que estão representados aí dentro de cada quadro. Exemplo, temos em tela o processos agrícola, onde temos apontamentos de ordem de serviço de campo, atividades manuais, atividades mecanizadas, aplicação de insumos e assim por diante. Ao lado temos também um outro módulo, né, que é o processos agronômicos, que tem os respectivos apontamentos também que acompanham. Dentro do processo agronômicos, vocês podem observar que temos um asterisco, né, do levantamento fitossanitário, que é um dos módulos que estamos desenvolvendo de uma nova tecnologia, né, para que a gente possa trabalhar. E uma outra observação importante: todos os títulos que estão grifados em vermelho são referentes a uma nova plataforma que trabalhamos no momento, que inclusive o César vai estar apresentando para vocês, né, com maiores detalhes. E para o setor sucroenergético, quais são os módulos disponíveis e quais são os apontamentos? Então, aqui a gente deu uma ênfase maior nos processos agrícolas, processo agronômico, manutenção automotiva e manutenção industrial, onde cada apontamento disponível está sendo citado também. Bem, quem falou com vocês foi o Danilo Camargo, né? Eu sou o Master PO do time de mobilidade, e agora eu vou passar a palavra para o César Bastos, que é o PO de mobilidade, para apresentar um pouquinho em maiores detalhes, né, as funcionalidades, as principais atividades que trabalhamos agora na Release 12.21. Bom dia, pessoal que nos ouve, né, sejam parceiros, próprios colaboradores, amigos nossos de empresa, de clientes, né. Assim como o Danilo me mencionou, meu nome é César Bastos, eu sou o PO da equipe de mobilidade, né, então, hoje a equipe de mobilidade, ela atende os dois RPs principais da parte agro aqui, que seria o PINS, da parte de cana, sucroenergético, e o multicultivo. A ideia desse primeiro nosso webinar, assim como o Danilo apresentou, assim,
é demonstrar todos os nossos aplicativos que hoje a gente faz, entende, né? A gente trabalha, né? E demonstrar dentro dessa apresentação o que fizemos nas 12.1.21. Nessa release em específico, a gente teve um tempo maior porque houve um projeto dentro da TOTS aqui chamado de Stop Go, onde a gente dedicou algum tempo de sprints para a gente trabalhar com bastante ênfase nos aplicativos, deixando eles mais maduros possíveis. Então, essa 12.21, apesar de demonstrar algumas ações para vocês, em background, a gente trabalhou em diversas funcionalidades nos aplicativos para deixar ele mais estável possível. Então, houve não só do nosso produto de mobilidade, mas assim como os outros RPs também que fazem parte do agro, também tiveram essa oportunidade. Dando continuidade na apresentação aqui, o que eu vou demonstrar para vocês é quais foram os destaques nessa versão 12.1.21. Então, dentre os destaques que a gente coloca na parte de mobilidade, a gente desenvolveu um novo módulo, um novo apontamento, que é o apontamento de atividades agrícolas, que já existia dentro do produto multicultivo, e a gente passou isso para essa mobilidade. Além de algumas ações de impressão de comprovante, seja do QualiOper ou do Manfro. E também fizemos algumas melhorias de usabilidade no portal de mobilidade. Bom, a questão do atividades agrícolas que a gente está soltando aqui também é um aplicativo numa nova plataforma, assim como o Danilo havia mencionado, que a ideia é que ele seja responsivo agora, diferentemente dos aplicativos anteriores do multicultivo, que só funcionava em tablets de 7, de 10. A ideia é que essa nova plataforma funcione tanto em celulares quanto em tablets e afins, independente da resolução e do tamanho da tela dos mesmos. Bom, vamos começar. A primeira parte que eu vou falar aqui seriam as novidades do produto para o PINS multicultivo. Dentro do produto PINS multicultivo, a gente vai falar do aplicativo chamado Multicultivo Mobile. Esse aplicativo Multicultivo Mobile, ele é feito numa nova tecnologia, diferente das anteriores. Esse é um aplicativo que a gente fala que é uma plataforma híbrida. Então, híbrido ele quer dizer que ele é totalmente responsivo, seja utilizado em celulares ou em tablets, diferente da sua resolução de tela. Antigamente a gente tinha no multicultivo os aplicativos que só de tablets, que é aquela de 7 e de 10. Se caso a gente tivesse alguma outra configuração, a gente deveria ter que codificar. Já agora não. A gente está desenvolvendo numa nova plataforma, seja ela celular, tablet, se você quiser utilizar ele na horizontal, na vertical, os apontamentos eles vão se adaptar normalmente à tela que está sendo utilizada, que é a tendência da gente começar a trabalhar agora nos nossos aplicativos. Diferentemente um pouco da plataforma antiga, esse aplicativo ele faz totalmente o sincronismo utilizando um portal de mobilidade. Alguns clientes, na parte de cana, ele já vai conhecer mais a parte do portal nosso, que nada mais é do que o web service para que o dispositivo faça a sua sincronização. Então, o portal de mobilidade, ele está ali, além de fazer o meio de campo entre o produto e o aplicativo, ele também faz o monitoramento dos apps e dos aplicativos e dos dispositivos, tanto para localização, para saber quem que é o cara que está responsável pelo aparelho. E uma particularidade que tem também nessa nova plataforma, até um ponto de atenção que a gente coloca aqui, são assim, nessas novas tecnologias, a gente
pede que o requisito mínimo para que funcione tem que ser de Android 5.0 ou acima, porque existem algumas ações até dentro da próprio sistema operacional que fazem com que especificamente seja Android 5.0 ou acima. Esse é um ponto de atenção que nós trazemos para clientes que atualmente utilizam a nossa solução, a plataforma antiga, que ao adquirir, né, esses novos apontamentos nessa nova plataforma, observar se o dispositivo atual ele suporta o Android 5.0 e diante, né? Isso devido a, como o César falou, novos componentes, novas funcionalidades estão empregados nessa versão e acaba não tendo um funcionamento adequado caso esse requisito não seja atendido. Com relação a essa nova plataforma, o que a gente realizou agora na versão 12.21, a gente fez o apontamento agrícola. No produto multicultivo, o apontamento agrícola é um apontamento, ele é o que a gente fala de um apontamento unificado. Nesse apontamento agrícola, o cara consegue fazer algumas configurações, por exemplo, o cara consegue fazer um apontamento de manuais com insumos, mecanizadas com insumos, com plantio, ele pode fazer N configurações do tipo de apontamento que ele está fazendo. Então, ou também, se ele quiser fazer configurações de apontamentos individuais, o sistema vai permitir fazer esse tipo de ação também. Na mobilidade, a gente respeita a mesma configuração que é feita no produto, mas diferentemente do produto que ele não consegue realizar numa tela só, na mobilidade a gente pensou em uma melhor usabilidade de como conseguir trabalhar na palma da sua mão. Por exemplo, naqueles 6 tablets de 10 ou de celulares, o comportamento da forma de fazer o apontamento é o mesmo. Então, vamos dizer que o usuário ele vai ter as ações de realizar o apontamento no mobile com alguns menus que ele consegue navegar. Nesse caso aqui eu estou fazendo um apontamento agrícola de manual. Quando o cara seleciona os menus, ele já abre as opções para ele, quais os apontamentos em conjunto ele consegue realizar. Então a ideia seria que esse apontamento agrícola, a pessoa conseguir fazer em um único boletim vários apontamentos que ele fazia separado. A ideia é que, desde que ele construa as ações, ele consiga fazer no mobile. E essa versão da 12.1.21, a gente já implementou também, até foi tema de um webinar apresentado esses dias atrás pelo Renato Caetano, que foi a parte de linha de plantio. A parte de linha de plantio, que são para cultivos por um exemplo, de citros, que o pessoal ele controla o número de plantas e até linhas de apontamento, a gente já implementou também no mobile, então o mobile ele já faz uso desse tipo de apontamento também, que foi feito do lado do produto lá, e já está preparado para que seja utilizado no mesmo conceito, assim como o produto. Só o Danilo que está falando, só reforçando também que o objetivo nosso no webinar não é estar mostrando todo o processo, né? É sim focar nos aplicativos mobile, mostrar um pouquinho da interface que tem dentro do celular, tá bem? E caso alguém tenha alguma pergunta, né, fique à vontade para enviar através do chat. E também, caso haja uma necessidade de ver por completo a solução, também nos direcionar para que a gente possa programar algo em específico, tá bem? Bom, com relação ao apontamento agrícola, seria esse ponto, né? Uma outra funcionalidade também que fizemos na 12.1.21 seria o apontamento de períodos futuros, né? Que eles falam que seria o custeio e investimento futuro, né? Nesse tipo de apontamento, permite que o usuário realize o apontamento de insumos para períodos de produção futuros. Então, ele já consegue fazer mitigar, começar a separar, colocar uma previsão de quanto ele deve fazer a aplicação de insumos para os próximos períodos, né? No mobile, assim como no produto, né?
ele já é calculado automaticamente conforme o usuário vai colocando os seus insumos, os seus locais, é gerado a aba de insumos por locais automaticamente. No caso, a gente já consegue demonstrar que na ordem de serviço, que é onde o usuário consegue realizar o apontamento, e no apontamento agrícola que ele visualiza, né? Então, aqui, ele permite que o usuário faça o apontamento dos insumos para os próximos períodos. Aqui, no caso, ele está visualizando somente os períodos futuros. Então, vamos dizer que ele tem uma aplicação de insumos que ele quer fazer uma previsão de colocar nas próximas 2 safras. Então, ele consegue, visualizando pelo mobile, fazer uma prospecção de como ficaria essa aplicação em diversos períodos futuros. Aqui seria um outro aplicativo que a gente tem no mobile, que seria o apontamento de avaliação de local de produção. Esse apontamento ele foi feito já na versão 12.1.20, né, mas por se tratar do nosso primeiro webinar aqui, a gente vai demonstrar, ele é um apontamento que é onde o usuário consegue fazer algumas apontamentos, né, em cima de um local de produção de acordo com algumas características que ele coloca. Então, um exemplo, ele quer fazer alguma avaliação referente à fitossanidade, tudo, ele já consegue fitossanidade ou cultivo ou sobre a produção, ele consegue fazer e automaticamente o dispositivo ele vai dar alguma projeção em cima do que o usuário está apontando. Tendo em vista na 12.1.21, o que a gente teve implementação? Do campo estimativa. Então, aqui, a gente tem algumas ações que são levantadas pelo produto. Então, o campo estimativa, ele é recuperado das estimativas de colheita. Então, de acordo com o local de produção, que caso já tenha alguma estimativa de colheita, o mobile já vai conseguir recuperar as informações e demonstrar dentro da avaliação do local qual que é o valor relacionado. Então, nesse caso aqui, a gente tem um apontamento do talhão 2 aqui de soja, onde não existe estimativa de colheita ainda, mas eu já tenho um projeto, né, uma avaliada, e quanto que daria uma média de produção em quilos, quanto que renderia o que eu já tenho aqui, né. Nesse caso aqui, a parte de avaliado e produção, eles levam em consideração a parte estimada. É tudo um cálculo, né, que é feito dentro do mobile, assim como é feito no produto, né. Uma outra funcionalidade que temos também no mobile é a previsão do tempo, né? Toda aquela parte de previsão do tempo que é feita importada dentro do produto multicultivos, aqui o mobile ele faz a sincronização e mostra dentro do mobile quais são as previsões para as regiões que foram importadas dentro do produto, de acordo com a unidade administrativa configurada no mesmo, né? E nesse caso aqui, quando é feito um cadastro de algum elemento climático lá do lado do RP, o usuário ele consegue fazer a amarração com um ícone para o produto de demonstração, né, e também um ícone para o mobile. Aqui, para não ter aquela cara totalmente colorida, né, a gente definiu alguns ícones do lado do produto para que seja mais apresentável dentro do mobile, assim, meio que padronizado para que seja dessa cor branca, assim como os índices de temperatura. Então, a gente já deixa alguns ícones pré-definidos, e aqui nessa tela de previsão a gente consegue acompanhar de forma de navegação. Se o cara clicando na terça, na segunda, no próprio painel eu já consigo demonstrar qual que é a temperatura que ele está tendo naquele momento. Agora, um outro produto que a gente tem, que seria os processos antigos, né, que seriam atividades agrícolas, que a gente tem também. A gente fez algumas implementações no caso desses novos aplicativos, né,
Mas, assim como o Danilo havia mencionado, a gente está trabalhando em novas tecnologias, e a ideia é que esse produto, dentro das atividades agrícolas, ele seja todo transcrito para dentro da nova plataforma. Então, por exemplo, aquela cara que a gente tem de amarelo, ser só em tablet, a ideia é que, com o decorrer do tempo, a gente já faça toda a migração desses apontamentos para dentro do híbrido, né? Até efeito de conhecimento, não sei se todos que estão participando sabem, né, o intuito de ser amarelo fundo. No passado, quando começou a ser desenvolvido, em meados de 2010, 2009, 2010, a tecnologia dos dispositivos, dos hardwares, era muito diferente do que nós encontramos hoje com os celulares, né? Então, toda a pigmentação, a resina, né, as telas dos aparelhos davam muita reflexibilidade, ou seja, a pessoa ia até o campo e com a luz do sol dificultava muito em visualizar. Então, isso é um pouquinho só da história, né, por ser amarelo, talvez esteticamente não seja a melhor cor empregada, que a solução em tablets até o momento é utilizada. Porém, com a evolução desses hardwares e também com as novas plataformas que estamos trabalhando, já foi superado um pouco essa dificuldade, né, e também atualmente não há necessidade de o fundo ser mais amarelo. Tá? A não ser que algum cliente traga para a gente alguma outra dificuldade, a gente pode com certeza avaliar e ver uma forma de padronizar ou customizar uma cor diferente. Bom, aproveitando essa deixa do Danilo, né? Se a gente vê essas telas dos novos aplicativos, dos aplicativos antigos, né? Ele tem essa cara amarelada, mas assim como foi mencionado, né? Os dispositivos ele vem passando por melhoras, né? Então você entende que a tela deles está muito mais contraste é melhor, até a refletibilidade já vem sido melhorada dos aplicativos, né? Dos dispositivos, e faz com que seja mais fácil também a questões. Tanto que se a gente visualizar a maioria dos aplicativos hoje que está sendo feito, já é com aquela cara de fundo branco, né, que onde já está um melhor contraste. A gente até com resolução de campos menores também está sendo mais usado também com relação até a cliques, né? Permite que as telas estão um pouco mais sensíveis, então já facilita bastante. Bem, pessoal, temos algumas perguntas aqui. Uma delas é do Thiago, a gente gostaria também de enfatizar, onde ele questiona, né, se agora com essas duas plataformas o usuário ele vai ter que trabalhar com os dois aplicativos. Não necessariamente, tá? A gente vem migrando todos os apontamentos que estavam nessa plataforma em tablet, com esse fundo amarelo. Então, hoje, grande parte já das funcionalidades que estavam nesse aplicativo, eles já foram reescritos, né, para a versão responsiva, versão híbrida, e é necessário sempre uma análise para avaliar se há algo adicional, né, que o cliente precisa usar. Um dos exemplos é o mão de obra rural, ele continua apenas ainda na plataforma, né, com um tablet, né? Ainda não está migrado para dentro da solução híbrida. Mas caso o cliente não utilize, né, também ele consegue utilizar apenas uma aplicação. Tá, Thiago? Não sei se a gente conseguiu te responder. Caso ficou alguma dúvida, fica à vontade aí para retornar. E referente ao roadmap, uma pergunta do Rafael Oliveira, perguntando se o georreferenciamento dos pontos, né, tanto no apontamento agrícola quanto no diversos, na versão híbrida, se ele faz. Hoje, com a utilização do portal mobilidade, o georreferenciamento desses pontos, eles podem ser visualizados já dentro do portal. Tá? Então, o portal de mobilidade, ele traz alguns recursos adicionais
que na solução anterior ele não disponibilizava. Pode continuar, César. Eram essas perguntas. Bom, com relação ao aplicativo de atividades agrícolas, que seria o antigo, né, a gente fez algumas implementações dentro de atividades manuais. Então, aqui, a gente implementou uma ação que seria do campo produção e quantidade de recursos. Então, aqui, dentro do aplicativo de atividades manuais, a gente fez a implementação do campo produção de acordo com a operação que o usuário está utilizando. E dentro na parte quando o usuário seleciona o funcionário, a gente recupera automaticamente a quantidade de recursos, caso seja um terceiro, né? Ou, se for próprio, ele consegue fazer as devidas configurações, colocar a quantidade de recursos, lançar uma produção, que a produção vai ser multiplicada. Seria o mesmo comportamento que hoje tem do lado do produto multicultivo. Coisas que a gente não tinha na parte do mobile, a gente fez essa implementação desse lado do mobile. Dentro do aplicativo também do multicultivos, né, a gente fez uma implementação do lado do apontamento de insumos, que seria permitir que seja apontado o mesmo insumo, mas desde que seja para depósitos e lotes diferentes, né? A gente tinha uma certa particularidade aqui dentro do mobile, que a gente só permitia que o insumo só poderia ser feito, o apontamento do insumo, uma única vez. Mas aqui a gente fez a implementação que o mesmo insumo seja para depósitos e lotes diferentes, né, desde que não respeite essa chave, né, será possível realizar o apontamento. Bom, dentro da parte de multicultivo, a gente destaca esses pontos, né, que eu demonstrei aqui para vocês aqui, com uma ênfase seria mais na parte da parte híbrida, né, que foi mencionada, seria o apontamento agrícola, o apontamento de avaliação de local, e o apontamento diversos, que no caso eu não demonstrei aqui, mas ele já contempla dentro do produto desde a versão 12.1.20. Então, desde o mobile 12.1.20 ele já consegue fazer o apontamento diversos. E na 21 a gente está soltando o apontamento agrícola completa, né? Desde a parte até a parte das linhas de plantio. Bom, aqui a gente vai passar para o produto agora do Pinscana. Dentro do produto do Pinscana, né, a gente tem diversos apontamentos realizados lá, e a gente colocou como destaque alguns aplicativos que a gente trabalhou. Um deles seria o apontamento de qualidade das operações, né, que seria o QualiOper nosso. Esse apontamento nada mais é do que o usuário, através de alguns indicadores, ele consegue identificar como está algumas operações que ele está fazendo, seja seja indicadores de plantio, de colheita, ele consegue mitigar através de alguns indicadores e cálculos que são feitos dentro do próprio mobile, exibidos para o usuário, ver como está sendo a operação dele e tem alguma ação no momento, seja numa colheita, ele pode fazer com que o equipamento pare e faça alguma correção necessária para que evite perdas e assim. Bom, pessoal, o Danilo comentou comigo aqui que surgiu algumas perguntas agora com relação ao produto, né? São perguntas que talvez sejam de outras pessoas também, que a gente até pede desculpa de ter dado uma pausa, mas que possam apoiar. O Fábio Turati, ele nos questiona referente aos aplicativos na plataforma antiga, em
em tablets, né, até qual versão que nós iremos suportar. Na verdade, iremos suportar por algum tempo ainda, porém, a evolução dela, a partir da 12.122, não será mais, porque a gente pretende colocar todas as nossas energias já nessa solução híbrida. Okay? E outro questionamento é referente às impressoras portáteis. Referente às impressoras portáteis, dentro do produto multicultivos, hoje a gente já tem alguns apontamentos que já realizam impressão, usando aquelas impressoras hoje da BemaCache, Bluetooth, né? Dentro do apontamento de atividades manuais e do mão de obra, a gente já consegue fazer esse tipo de impressão dentro do multicultivo. Não demonstrei as telas aqui, mas, por um exemplo, hoje a parte de produção, seja dentro do mão de obra ou dentro das atividades manuais, o usuário ele consegue fazer esse tipo de impressão lá dentro do aplicativo. Então, o dispositivo ele vai comunicar com a impressora e já faz uma impressão já dos valores, dos seus respectivos valores. Bom, voltando na parte de cana aqui, né? Havia mencionado o apontamento de qualidade das operações, né? Uma das implementações que a gente realizou aqui foi uma trava dentro do apontamento de Qualioper, porque assim, hoje dentro do apontamento de Qualioper, o usuário ele consegue fazer o apontamento, fazer gerar através de indicadores o apontamento de perdas. Mas dentro do aplicativo ainda ele tem que fazer algumas configurações, alguns sincronismos de cadastros para que o usuário consiga fazer esse tipo de ação. Dentro de alguns cenários, a gente identificou que quando o usuário não sincronizava as perdas cadastradas dentro do produto, o usuário ele fazia todos os indicadores, né, informava todos os valores, mas quando ele não tinha perdas cadastradas para a safra configurada no dispositivo, ou para o local que ele está apontando, o dispositivo ele não gerava perdas. Nesse caso, quando o indicador que o usuário configura no portal de mobilidade, ele tem que gerar perda, seja manual ou mecanizada, caso ele não tenha sincronizado já dentro do produto, o usuário ele é informado de que o local que ele está realizando o apontamento, né, é do tipo perdas, porém ele não tenha perdas ainda para a safra que ele está querendo utilizar. Neste caso aqui, ou ele ele deve fazer o sincronismo do dispositivo novamente, ou ele fazer, em outros casos, caso ele não tenha cadastrado no produto, ele fazer o cadastro no produto e a sincronização com o mobile. Dentro do Qualioper também a gente fez uma paleta de cores do pins, né? A parte do pins, eles têm uma configuração na aderência que o usuário ele consegue fazer algumas configurações quanto a cores na edição de gráficos. Então, nesse caso aqui, a gente consegue visualizar dentro do produto lá um apontamento realizado, onde ele está gerando alguns cálculos de aderência, no caso aqui, espaçamento de suco de aderência, né, de vermelho, amarelo e verde, e de acordo com as mesmas configurações realizadas no produto, a gente exibe também na parte do mobile. Então, a gente já consegue demonstrar através de cores também a parte de aderência dentro do mobile. Aí o ponto que eu havia mencionado é que o aplicativo Qualioper faz alguns cálculos e demonstra para o usuário, a gente consegue visualizar nessa própria tela, que de acordo com os grupos de indicadores que o usuário realiza ou aponta dentro do mobile por amostras, ele demonstra uma tela de resultados com alguns cálculos. Então, nessa tela aqui, a gente consegue mitigar, através dos valores informados, como está a operação que ele está fazendo no momento. Dentro do Qualioper também a gente fez também a parte de impressão, né? De acordo com essa tela de cálculos gerados, a gente já exibe o botão imprimir, aí até o fato da impressora da BemaCache do lado, da Bematec do lado, já é possível visualizar nessas impressoras portáteis, ele já
Bluetooth, ele já consegue fazer a impressão do resumo, né, dos apontamentos. Nesse caso, você pode, se o usuário estiver fazendo apontamento, fazendo a medição de uma operação de algum maquinário, ele pode deixar para o líder da frente como é que está sendo a operação, como está a qualidade da operação da frente, sem uma colheita, para que deixe como registrado para o supervisor da frente, neste caso aqui. Um outro produto também que a gente verifica também é o nosso portal de mobilidade, né? O nosso portal de mobilidade hoje ele é o nosso web service, né, de saída, né, e de entrada de apontamentos, seja ele para o PINs multicultivo, PIN scanner e agora para o PINs multicultivo. Esse portal hoje ele tem a funcionalidade de ser um MDM, né, ele controla todos os aplicativos que estão instalados nos dispositivos e também ele é um controller de dispositivos também. Nele você consegue acompanhar onde estão os aplicativos, desde que o dispositivo tenha alguma interação com o portal, assim como porta de entrada também para os produtos. Então, eu não consigo fazer qualquer entrada das soluções TOTS para os produtos diretamente, né? A gente tem que passar por uma liberação dentro do portal de mobilidade, e a ideia é que ele seja esse tipo de ação também. Ele não é um armazenador de apontamentos, a ideia é só passar por ele e já cair pelo produto, já cair para o produto, né? E também na parte de cana também a gente tem um outro web service que é a parte de pin server, que é onde que alguns apontamentos a gente já cai direto na oficial, não passa mais para o processo de tabelas temporárias, que é um outro facilitador também para o caso de apontamentos que acontece alguma falha ou alguma mensagem de validação já é devolvido para o usuário final, o usuário que fez o apontamento, não tem mais aquela parte de ficar na temporária de validação. Então, no portal de mobilidade aqui, uma parte que a gente destacou foi com relação aos apontamentos de qualidade de operação. Hoje, o apontamento de QualiOper, ele passa por uma validação dentro do portal para acompanhamento. Por quê, né? Hoje, o QualiOper lá, quando o usuário faz os apontamentos, o portal que ele faz a distribuição, seja para a parte de QualiOper e também de perdas. Então, nessa tela aqui, a gente fez algumas melhorias para facilitar o uso. Então, neste caso aqui, a gente já demonstra dentro do QualiOper aqui que tipo de apontamento que está sendo feito, né? Nesses casos aqui, a gente identifica que os boletins ali, já existem boletins que foram feitos de qualidade, que vai gerar apontamentos de mecanizadas, e que vão gerar apontamentos de perdas manuais e perdas mecanizadas, que é o caso desse MEC e desse MAN. Um outro ponto de validação também, a gente já consegue visualizar também os detalhes, que foram as amostras, né, realizadas, e também a gente já consegue visualizar separado por instância os apontamentos que estão sendo enviados, visualizar apontamentos que já foram enviados e os que não foram enviados, a base que o dispositivo está comunicando, porque assim como eu havia falado que o portal centralizador, esse portal de mobilidade, o mesmo portal ele pode estar apontando para várias bases simultaneamente. Então, existe um aplicativo que já foi mencionado, que é a parte usado muito por gestão, que seriam indicadores, né? Que o portal, se ele instalado, ele já consegue comunicar com várias bases, Oracle, SQL Server, simultaneamente. Então, se eu tiver algumas outras bases que seja possível configurar no portal, é possível ser esse tipo de ação. Então, a ideia aqui, o portal, ele já, voltando aqui a parte de QualiOper, né, a gente consegue visualizar as amostras, né, quando a gente seleciona aqui, a gente já vê na parte de baixo aqui todas as amostras realizadas, e também uma evolução que a gente colocou aqui é permitir a exclusão dos apontamentos aqui, caso ele não queira processar.
Então, pode acontecer, o usuário realizou algum apontamento, transmitiu, mas ele não quer oficializar aquele apontamento. Nessa tela aqui, o portal vai permitir que seja excluído o apontamento, ou processado individualmente, ou através de lote. Conforme se ele selecionar todos aqui, ele vai demonstrar que é possível fazer via batelada, né? Mandar todos os apontamentos de uma única vez para oficialmente. Dentro do portal também, uma outra inovação que a gente colocou que foi a questão do banner, né? A troca de banner. No caso por causa de produtos diferentes, a gente tinha uma cara antes que era só a parte de cana, né? Colocando a parte de multicultivo, a gente colocou algumas imagens que o usuário pode selecionar, pré-definidas, né? No caso aqui, ele pode selecionar algumas imagens aqui, ou caso ele queira colocar uma imagem dele, é possível também na parte de banner. Ele vai selecionar um arquivo aqui, desde que o arquivo respeite algumas configurações que é colocado para o usuário, né? A gente espera um determinado tamanho, determinado tipo de arquivo, né? Que é PNG. O usuário ele pode subir uma imagem que ele queira no portal dele. Aí, como ele é instalado individualmente esse portal, o usuário faz com que pode colocar, se ele quiser colocar a imagem dele, ele pode colocar normalmente. Essa foi uma das principais, uma das evoluções, né, que nós tivemos no portal e também para suportar ambos os produtos, né. No primeiro momento, o portal ele surgiu para ser cana, então ele tinha um banner fixo, né, com uma imagem do processo e da cultura, e agora o cliente ele pode escolher algumas imagens já pré-definidas ou até mesmo utilizar alguma imagem do grupo específico. Bom, a parte de portal, a gente destaca esses pontos aqui. O próximo produto que eu vou falar é o manutenção de frotas, que é o Manfro, né, Mobile. No Manfro Mobile, o que a gente fez uma implementação dele foi a parte de impressão de comprovante do abastecimento. Então, a gente teve a necessidade vinda de um cliente, né, que apesar de abastecimento, ele é bem crítico até pelo fato de o cara poder alterar, poder fazer qualquer tipo de apontamento. Então, a gente viu a necessidade de quando seja o comboísta ou o frentista faz algum apontamento de abastecimento para um equipamento, ele permite fazer a impressão do comprovante e entregar para o motorista. Ou se for uma frente pelo comboio, o cara pode entregar para frente para que tenha esse controle pelo fato de eu fiz o apontamento lá, mas abasteci menos, mas aqui a parte da impressão aqui, ele já permite com que o motorista tenha esse respaldo do que está sendo feito para o equipamento que ele está operando. Então, a gente colocou dentro do aplicativo aqui a parte de impressão. E no mobile também, essa parte de impressão ela também está preparada para o que a gente fala de bomba dupla. No caso aqui, eu só estou demonstrando um apontamento, mas o aplicativo ele é configurado para fazer aquele apontamento de parte de bomba dupla. Então, quando o cara está fazendo apontamento de bomba dupla, toda essa parte de bomba aqui, ela é duplicada na mesma tela. Então, no caso, para equipamentos, onde ele chega num posto, né, ou no comboio, que são dois bicos, né, colocados no caminhão, seja de cada lado, o cara, no mesma tela, o cara consegue fazer esse tipo de apontamento, sem ter necessidade de fazer um apontamento e fazer outro novamente. Ele já consegue fazer o apontamento de bombas diferentes para o mesmo equipamento. E a parte de impressão também está preparada, ele já consegue soltar esse tipo de impressão. Na parte de ordem de serviço, né, a gente tem a abertura e também o apontamento de ordem de serviço no mobile. A gente fez uma implementação para ordens que são abertas no mobile. Quando o usuário ele realiza a abertura da OS de manutenção dentro do mobile, o usuário ele pode também fazer o apontamento do mecânico em cima dos serviços que estão sendo criados. Uma funcionalidade que a gente colocou também nessa 12.1.21 é o fato de que não é necessário mais fazer a criação do serviço
que antes era obrigatório, para que consiga fazer o apontamento do mecânico. A ideia hoje é que assim, o usuário ele grava o cabeçalho da OS e conforme ele vai colocando as informações, funcionário, operação, sistema ou subsistema, desde que necessário, quando ele clica para salvar aqui, caso não seja encontrado essa chave dentro da OS, o serviço é criado automaticamente. Então, quando o usuário fazer o sincronismo aqui, o dispositivo ele vai estar mandando também o serviço automático. Então, caso ele não preencha o campo sequência, mas coloque operação, sistema e subsistema, ou só operação aqui, o mobile vai verificar. Eu já tenho essa sequência lá para a OS? Não. Então, eu crio. Eu já tenho? Já. Automaticamente a sequência já vai ser recuperada quando o cara salvar o apontamento. Então, essa é uma outra demanda que veio para a gente também, como um facilitador nessa questão do apontamento de ordem de serviço. Bem, pessoal, então, todas essas funcionalidades que nós destacamos e trouxemos aqui no webinar para vocês foram elaboradas e também tiveram o start aí de necessidade de clientes, de tickets, né, aberto. Então, o que a gente sempre indica é que vocês nos apoiem com esses feedbacks. Alguns dos nossos parceiros mandaram alguns questionamentos, algumas ideias aqui para nós durante a apresentação. Isso é muito maduro, nos traz, né, mais novidades e também faz com que a gente preencha, né, e deixe cada dia mais o nosso backlog rico de funcionalidades para que a gente possa, junto aos nossos clientes, priorizar a necessidade do mercado. E aí, isso facilita, né, com que a gente traz, né, um pouquinho do que vem por aí, né? Então, até o César vai passar um pouquinho do que a gente vem trabalhar aí para a próxima release e que após lançamento dela, em outubro está previsto, né, a gente também faça um outro webinar para mostrar em maiores detalhes. Bom, que vem por aí, né? Então, vou mencionar para vocês aqui o que a gente pretende trabalhar nessa próxima release. Até pelo fato, só explicar um pouco com relação a essa release, né? Assim como eu havia mencionado que a TOTOS aqui, nessa 12.1.21, ela fez um controle chamado, né, Stop Go, né, que seria para melhorar a performance. E essa 12.1.22, ela é uma release mais curta para a gente aqui. Então, pelo fato de a gente tem releases que a gente trabalha com metodologia de 6 sprints. Então, a gente tem 6 quinzenais, né, que a gente trabalha para soltar uma versão de release. Né? No caso, essa 21, ela foi um pouco mais longa. Então, a gente teve alguns tiradas da release 12.1.22 e colocadas na 12.1.21. Então, essa 12.1.22 era um pouco mais curta com relação ao 21. Então, a gente teve praticamente 4 sprints para que a gente consiga trabalhar nela. Então, um dos pontos que a gente destaca para a release 12.22, que a gente vai soltar em outubro, seria o sincronismo inteligente dos cadastros do multicultivo. Né? O que é esse sincronismo inteligente? Né? Hoje, quando o mobile precisa realizar algum apontamento, ele precisa fazer a carga de dados de cadastros. Pelo fato da gente estar colocando os nossos produtos multicultivos passando pelo nosso portal de mobilidade, a gente fez um maior controle do volume de dados trafegados entre o dispositivo e o ERP. Então, esse sincronismo inteligente, né, é um ponto que a gente também tem dentro do produto Pinscana, nada mais é do que a primeira carga de dados, o dispositivo ele vai fazer a carga total. E a partir do segundo sincronismo, o dispositivo ele começa a fazer um deparo. Então, tudo que for novo, tudo que foi atualizado e tudo que for deletado do produto, o mobile ele vai receber essa interação. Por um exemplo, o usuário, a primeira carga dele fez sincronismo de 50 equipamentos. Até hoje de manhã foi cadastrado um novo equipamento. Quando o dispositivo fizer a chamada do sincronismo de cadastro, ele vai identificar o que está diferente. Só veio um cadastro novo de equipamento. O dispositivo ele só vai fazer o sincronismo desse cadastro. Os demais ele não precisa fazer a carga.
A não ser que o dispositivo ele tenha feio, né? Perder os dados, o cara necessita fazer o ciclismo da carga total de novo, o dispositivo ele traz a carga total. Caso contrário, ele só vai fazer a diferença. E isso é selecionado pelo usuário. Na tela do dispositivo, o cara consegue selecionar se ele quer fazer a carga total toda novamente ou só o que está diferente. Então, o usuário, no aplicativo, ele permite que o usuário consiga fazer esse tipo de ação dentro do mobile. Outro ponto também é a finalidade da aplicação de insumos, né, na ordem de serviço de campo, também para o multicultivo, né, permitindo que dentro do aplicativo mobile, o usuário consiga fazer, quando ele abrir a ordem de serviço e apontar os insumos, definir quais são os insumos, quais são as funcionalidades que serão afetadas por aquele insumos que ele está realizando, que seriam aquela parte de alvos, né? Automaticamente, quando o usuário fizer o apontamento de insumos, ele mencionar quais são as funcionalidades que serão para aquele insumo, automaticamente a parte de alvos vai ser criada dentro do mobile. E vice-versa também, né? No apontamento, quando o cara fizer o alvos lá, ele só vai poder fazer o apontamento também relacionar a insumos que foram apontados dentro da ordem de serviço. Dentro da parte mais de gestão, né, que é um outro aplicativo que a gente tem voltado dentro do mobile, a gente vai estar lançando também o V3 do indicadores. Né? A gente tem um aplicativo de indicadores que seria um dash, né, que ele é possível através de configurações de queries feitas dentro do portal de mobilidade, né, dentro do banco de dados, e gerar alguns indicadores. Então, a parte que a gente está mudando dentro dos indicadores aqui seriam algumas configurações que a gente vem recebendo de clientes. Podia fazer assim, assim, assim. E a gente decidiu nessa 22, a gente soltar uma nova versão, possibilitando que o aplicativo faça sincronismo automático dos indicadores, né, desde configurado. Também novos formatos de gráficos, né, seja de pizza, de linha, hoje a gente já tem o de barra, né? Também permitir que nas grids de informações também tenham um texto, né? Que a gente tinha uma certa particularidade que somente a primeira coluna deveria ser texto, o restante número. Hoje a gente vai permitir que o dispositivo ele configure algumas colunas com texto também, e também que indicadores sem gráfico. Então, a parte de exibição de gráficos também é possível ser desabilitada. E vale reforçar que o AgroMobile Indicadores, ele é um aplicativo que pode ser utilizado para todos os nossos produtos. Então, ele ajuda com dashboards para tanto produto de pins multicultivos, onde você pode criar mecanismos para ajudar numa gestão à vista e também dar um poder de decisão para o usuário no campo, tanto no setor sucroenergético, para os produtos de indústria, né, tanto manutenção industrial como processo industrial. E a criação desses indicadores é muito simples, né, pode ser realizada através do portal de mobilidade, como o César comentou, e a gente tem um time de serviços capacitado para ajudá-los aí na confecção dos mesmos. E alguns dos indicadores nós já temos como padrão, e nas entregas, né, as pessoas já podem levar essas sugestões para que vocês possam aplicar. Bom, assim como o Danilo mencionou, né, um outro fator também dentro do indicadores seria a possibilidade de filtros, né? Hoje, a configuração do indicador, ele estava guardando algumas queries com valores, né, com filtros fixos, né? Então o usuário deveria colocar na query esse tipo de ação, e agora, de acordo com a configuração de filtros que eles fazem, o mobile permite também que seja alterado, seja uma informação de data, seja uma informação de unidade administrativa ou de instância, de acordo com o produto, né? E uma questão também desses indicadores V3, ele é um aplicativo também para iOS. Ele está disponível na loja da Apple, que você consegue fazer a utilização do mesmo. Né? Esse aplicativo, ele é totalmente
dependente do portal de mobilidade. Então, toda a parte de sincronismo, ele utiliza o nosso portal para a realização das baixas. E até faço um convite de demonstração no nosso próximo webinar do pessoal que está acompanhando, pelo fato de a gente vai demonstrar ele, né, com o funcionamento dele, e vocês vão poder acompanhar que ele é um aplicativo bem de fácil manuseio, e ele também permite que seja configurado indicadores até para áreas específicas. Então, você quer criar alguns indicadores para a parte de gestão de agrícola, você pode criar indicadores para ele. Você quer a parte contábil, que você está fazendo, a parte de custo, você quer montar alguma coisa de indicadores, também esse tipo configurável. Você consegue delimitar perfis de acesso para cada tipo de indicador. Então, é um fato da gente demonstrar também no nosso próximo webinar, além o que o mobile já faz, com essas novas funcionalidades. Dentro do indústria também, um outro fato que a gente vai estar entregando também no 1222 seria o encerramento de serviços, né, de OS corretivas dentro do mobile também, e o apontamento de dados técnicos. Então, dentro do mobile lá, quando o usuário quer realizar algum encerramento de ordens de serviço, de corretivos, ele é necessário realizar o apontamento de dados técnicos. Então, hoje, no mobile, a gente vai permitir também que esses tipos de ação seja feita, né? Então, dentro dessa próxima release 12.1.22, a gente pretende trabalhar nesses itens, né, assim como alguns outros que não é todos que a gente está colocando aqui, mas a gente destaca esses itens de inovação. E a ideia seria que o mobile sempre seja bem espelho dos produtos, né? E um ponto aqui que eu, por ser PO, né, até o Danilo, nosso Master PO, a gente está na frente da equipe, a gente faz com que o time sempre trabalhe em sintonia, né? E uma frase que eu queria deixar para vocês aqui, que é um fato que a gente sempre está trabalhando com mobile, seriam assim, né? Como que o nosso time de mobile pode ajudar, né? Então, a gente colocou uma frase aqui, ó, nos desafiamos a sempre estar um passo à frente das suas necessidades e ir sempre além do que já foi feito em termos de inovação e tecnologia. Bem, pessoal, eu acho que o que tínhamos para mostrar da 12.21 eram esses tópicos. Agradecemos aí a todos pela participação e reforçamos aí o nosso compromisso, né, como time de produto, e bem frisado pelo César, de estar sempre atendendo às necessidades de nossos clientes, e contamos também com a colaboração de todos os nossos clientes, todos os canais, para nos fornecer e abastecer de boas ideias para que a gente possa trazer um diferencial aos nossos produtos. Tá? Uma outra pergunta, a última pergunta aqui que colocaram foi do Eduardo, referente às impressoras portáteis. Hoje temos compatível com os nossos produtos duas impressoras, né? A principal, que é da própria TOTOS, que é o nosso fornecedor, a Bematec, e temos um modelo, né, da TEC disponível. Tá? Então, caso alguém tenha alguma impressora, né, já utilizada atualmente, que precise de alguma customização, pode nos acionar para que a gente possa estar trabalhando. Bem, tivemos muito bom, bacana, né, ativo com perguntas. Opa, tem mais uma pergunta aqui. Só um minuto. Uma pergunta que veio através do Eduardo Teixeira aqui, ele coloca assim: gostaria de sugerir que fosse validado o apontamento realizado no Manfa com leitura do crachá do operador do equipamento, pois isso afirmaria concordância no apontamento realizado. Um bom destaque nessa pergunta, Eduardo,
que assim, na solução mobile, na tela que a gente apresentou aqui, existe uma parametrização dentro do produto, né, que permite que para o equipamento e operador seja obrigatório o preenchimento do código de barra. Então, quando o usuário ele consegue fazer, quando é habilitado esse parâmetro, seja no apontamento de hoje, no apontamento de abastecimento, de lubrificação e até na ordem de serviço, na criação, é habilitado um botão do lado dos campos, dos referidos campos, que é chamada a tela do celular, a câmera do celular, para que seja feita a leitura, seja de código de barras ou de QR Code. E vale um ponto também a mencionar, né, que estamos trabalhando como P&D, como estudos, né, estamos trabalhando com a leitura da biometria, né, dos funcionários. Então, temos atualmente um dispositivo onde estão sendo realizados alguns testes, né, para que os nossos produtos também contemplam essas funcionalidades. Além da leitura de crachá e também do input manual dos dados. Bom, tem uma outra pergunta que também do Luiz Alexandre Cabral, né? Ele gostaria de saber se, criando o apontamento adverso, vai ser possível utilizar o recurso do GPS para capturar a coordenada do ponto e assim poder criar um indicador de mapa de calor, por exemplo. Bom, Luiz, a parte que o Danilo havia mencionado com relação ao portal de mobilidade, o que o portal de mobilidade capta são as coordenadas do dispositivo, as suas 10 últimas localizações, para que você tenha um monitoramento do dispositivo, né? Com relação dentro do apontamento de versos, a gente utilizar o GPS, a gente vai pegar essa ideia aqui que você colocou aqui, eu vou conversar com o PO do lado do produto, né? Para que a gente consiga trabalhar esse tipo de ação também e o dispositivo consiga gravar as informações de localização dentro do produto. Hoje, todas as nossas soluções, por trabalhar com o portal de mobilidade, elas já trabalham com o GPS ligado. Então, para que seja monitorado dentro do portal de mobilidade. Para que se tenha esse tipo de ação dentro do produto, igual eu mencionei contigo. Eu vou pegar essa ideia aqui e já vou falar até com o PO do produto para que a gente consiga fazer esse tipo de ação dentro do multicultivo e você consiga gerar esse tipo de mapa de calor necessário. Bem, pessoal, eu acho que era a última pergunta, até para respeitar o time box aí definido para a apresentação. Nos colocamos à disposição novamente, né, para qualquer dúvida adicional que venha a surgir, né, e caso haja necessidade de entender o processo como um todo, nos colocamos à disposição aí junto também com os responsáveis de cada produto. Mais uma vez, agradeço pela presença de todos, pelo apoio e pelas contribuições. Um abraço. Bom, pessoal, agradeço a atenção de todos aí. Muito obrigado pela presença aí de vocês aí e até o nosso próximo webinar.